Não é novidade para ninguém o envolvimento de ministros do STF com corruptos e ligações suspeitas com investigados pela Polícia Federal. E Gilmar Mendes finalmente foi pego ao tomar decisão favorável no STF em benefício de um dos seus associados, envolvido em um esquema de cair o queixo. Enquanto a velha mídia tenta tapar o sol com a peneira para proteger ministros do STF, Alexandre Garcia escancarou toda a verdade que o mundo precisa saber. Te convido a assistir comigo esse vídeo até o final para entender melhor e peço sua ajuda para que essa denúncia não morra. Deixe seu like, comente e compartilhe. Juntos somos mais fortes. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Que os sentimentos estão muito à flor da pele lá no Supremo. E hoje, por coincidência, eu fiz de novo, me chamaram de novo para fazer a primeira leitura no Mosteiro de São Bento, aqui em Brasília, e é uma profecia de Amós. Eu vou ler para vocês, porque quando eu terminei de ler, ficou parecendo que era atual. Uma Magnitsky pairando. Eu vou ler. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, os que cantam ao som das harpas ou, como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso, eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. Amós. Ficou todo mundo se olhando assim, uau. Gilmar Mendes pediu dispensa, se declarou impedido de votar na prisão do careca do INSS. E argumentou o Código de Processo Penal, artigo 252, parágrafo 4º. Né? Diz que fica impedido, pode se sentir impedido o juiz que tiver ele ou um parente sendo parte interessada no processo. A gente não ficou sabendo exatamente o que é. Né? Já está com 3 votos na segunda turma de 5. Fica 4, né, porque Gilmar não vai votar, já tem 3 votos, então já está com maioria para manter a prisão do careca e do seu sócio Camisotti. Né? O advogado Nelson Williams, não é Williams, é Williams, pediram a prisão dele, mas o ministro André Mendonça não aceitou. É um advogado muito bem relacionado, né? Lá os advogados de São Paulo me contam, por exemplo, Rodrigo Pacheco frequentava muito a casa dele, né? Mas é o pessoal aí que está metido nesse grande escândalo gigantesco, amazônico, que se aproveitou covardemente de 2.300.000 idosos aposentados e pensionistas. Isso é uma coisa que tem que ser investigada. Eu acho que é o maior escândalo, é maior que a Lava Jato. É um assunto da pesada, porque a crueldade que está implícita nisso, que usaram até crianças também. Agora, outra coisa que a gente registra, o nervosismo ou as emoções. Roberto Carlos já foi anunciado aqui em Brasília, em breve estará em Brasília, mas são tantas as emoções que já chegaram ao Supremo. Ministro Barroso, ministro Gilmar Mendes, com a boca seca e os olhos marejados, ao
se referir à situação atual, ministro Moraes com a Magnitsky, estão bem emocionados. Acho que, eu diria até... de Moraes sancionada pelos Estados Unidos. Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a inclusão da advogada Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, nas sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky. A punição já atinge o magistrado desde 30 de julho. O Instituto da Família Moraes, LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, também foi incluído nas sanções da Lei Magnitsky. O escritório de advocacia comandado pela Viviane também foi atingido. Até mesmo os clientes da advogada podem sofrer sanções secundárias da Magnitsky. Qualquer tipo de pagamento feito ao escritório e ao Instituto LEX pode ser considerado uma forma de burlar as sanções impostas a Alexandre de Moraes. Em nota, o Moraes afirmou que as sanções são ilegais e lamentáveis e violam a soberania do Brasil. Bom, consta, depois eu passo para a Ana com um comentário sobre o tal do Lex, mas negócio de soberania, Lei Magnitsky que não ataca a soberania nenhuma, era o Alexandre de Moraes que estava atacando a soberania americana, aliás, querendo atingir você, né, e conseguiu em algum momento, interferindo aqui nos Estados Unidos, consta. Lacombe, todo o truque do STF hoje, todo o truque, consiste basicamente na seguinte tática, né? Misturar deliberadamente críticas legítimas aos membros do STF com um ataque à instituição. E isso é coisa de todo tirano. Se você critica o regime chinês, você está atacando a China e não criticando o Xi Jinping, um ditador frio e cruel. Então é mais ou menos a mesma coisa no Brasil hoje em dia. Você critica essa composição atual do STF, você está atacando as instituições e o próprio STF. Quanto a esposa de Alexandre de Moraes ser algo lamentável e por aí vai, vamos lembrar que o Alexandre de Moraes caiu na lei do retorno, né? Ele já foi atrás de filha de Oswaldo Eustáquio, esposa de Eduardo Bolsonaro, família da Carla Zambelli, e por aí vai. Pelo menos uns 5, 6 casos ele envolveu familiares, né, naquela ameaça que configura-se claramente tortura. Ao Mauro Cid, ele ameaçou também os pais e a filha do tenente-coronel. Então, Alexandre de Moraes fez isso várias vezes. E, de repente, a coisa se volta contra ele, ele dá piti. Agora, contra ele faz sentido. Por que faz sentido? Porque o intuito, o espírito da Lei Magnitsky é a asfixia financeira do sancionado. Ora, se quem é dona do dinheiro é a mulher, que é sócia da advocacia da família, que tem lá o Instituto Lex, eu sempre, quando leio Lex, tenho que tomar cuidado para não sair automaticamente Lex Luthor. Eu já acho que é o nome do instituto que ele deu, de sacanagem mesmo com a gente, mas é só Lex, né? É óbvio que movimentou 16 milhões em compra de imóveis em um ano, não foi com salário público, de funcionário público do Alexandre, que ele também tem um relógio que precisaria de meses de trabalho para comprar. Então está claro que a dona do din-din era a dona Viviane de Barsi Moraes. Então, para a lei ter eficácia, tinha que abranger a família toda, inclusive ali os filhos também são do Instituto Lex e do escritório de advocacia. Então, é apenas seguir o espírito da lei. Olha, não vai poder burlar a lei com um jeitinho brasileiro, de que tudo continua no nome da mulher e a família não sofre nenhum abalo com a Magnitsky em cima só do Alexandre. Agora não. Agora a gente já viu que o site do escritório saiu do ar. Veja que curioso, né? Há um tempo atrás, o Alexandre de Moraes mandou a Cloudflare e tudo mais banir plataformas do país, e agora eis que é o escritório da esposa, né, que sofre esse tipo de banimento, porque está todo mundo agora da família incluído na Magnitsky.